a hora que vocês quiserem. Eu vou tirar meu áudio aqui. Tá. Bom, então, boa noite, Jorge, muito obrigada pelo seu tempo aqui para a gente conversar um pouquinho no Papo de Mulher sobre sustentabilidade. Nós somos do Grupo Mulheres do Brasil e a gente é o núcleo de Barueri, né? O Grupo Mulheres do Brasil é um grupo que foi formado em 2013 por 40 mulheres, né? E depois ele se espalhou. Hoje nós somos mais de 46 mil mulheres inscritas em núcleos que vão de todo aqui o Brasil e países e outros países lá fora. Dentro desse núcleo, né, desse grupo, nós temos alguns comitês e a gente trabalha com educação, saúde, empreendedorismo, combate à violência contra a mulher. Aqui no núcleo de Barueri, a gente atua dentro do combate à violência contra a mulher e igualdade, comunicação, educação, empreendedorismo, inclusão e sustentabilidade. E esse Papo de Mulher, ele é uma ação que a gente faz toda semana, às terças-feiras, e cada semana é um comitê que apresenta um tema relacionado ao seu comitê. Tá? Aqui estão os nossos contatos. Aqui orientações para quem está colocando, deixar o microfone no mudo quando não estiver falando. Aí a gente combina, Jorge, se você prefere que as pessoas façam perguntas durante, a gente vai batendo um papo aí, a gente vai vendo. Tá? Quem puder colocar o nome completo no chat, né, celular e e-mail, que a gente deixa registrado. Tá? Então, hoje a gente vai falar, né, sobre a tecnologia em prol da sustentabilidade e a gente vai conversar com o Jorge. Jorge, muito obrigada. Aí você pode se apresentar e a gente começa. Boa noite a todos, tá? Obrigado pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo gostoso aqui, tá? Eu pensei no início que era para fazer receita de caipirinha, mas não é para fazer receita de caipirinha, é falar de sustentabilidade. Então, vamos lá, próxima a gente faz uma receita de caipirinha, de uns coquetéis bem gostosos, tá? Eu sou da indústria de tecnologia já há quase 40 anos, tá? Trabalho com tecnologia desde a época da reserva do mercado. Né? E há 8 anos nós criamos uma empresa de engenharia. Né? Ela fazia algumas obras, tudo mais, e a gente precisava dar um rumo diferente, né? E começamos a dar uma olhada, né? O que era o mercado, né? Como faria o mercado e o que seria legal para o mercado a gente tomar esse novo rumo com a empresa, que fosse alguma coisa que seria uma empresa perpétua, que saísse daqueles 5 anos das empresas que quebram e continuasse com um bem comum para a comunidade. Né? Hoje em dia, daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas a gente sempre tem que estar focado a isso. Né? No quarto ano, há 4 anos atrás, a gente transformou a empresa numa empresa que ela visa tá, sustentabilidade, tudo, mas através de tecnologia e IoT, que é internet das coisas, né? E o que acontece? Aí a gente até remodelou a empresa, né, com o nome dela, EcoSave, tá? Aqui saiu truncado na apresentação, mas o que quer dizer o EcoSave? Cara, assim, a gente vive de ecologia, né? A gente vive de sustentabilidade, porém a gente tinha que dar um nome mais comercial para ela. Então a gente aproveitou o gancho, né, e pegou e juntou essas duas vontades legais aí de se mostrar como identidade no mercado, né? Então profissionais. Travou um pouquinho, Jorge. Salvar em inglês, né? Tá? Oi, então, o ECO significa Empresa de Contenção de Custos Operacionais, tá? E o SAVE de salvar. Assim, a gente conseguiu, com uma única identidade visual, né, falar o que a gente iria ser para as empresas e o que a gente poderia fazer pela comunidade. Tá? E isso foi bem legal, esse nome assim foi muito bem sacado, foi até uma pessoa da contabilidade que ajudou a gente a transformar o nome da empresa, a identidade da empresa, né? Então, seguindo em frente, por favor. Tá? Como eu falei, né, as empresas modernas hoje, todo mundo tem valores e
que começar a continuar tendo e tem que sempre refazê-los, né? Mas uma empresa moderna hoje, ela tem que saber por que ela tem que estar aqui, né? Então, uma empresa moderna hoje, ela é dividida em duas coisas, nas suas promessas e nos seus propósitos, tá? Então, qual que é a nossa promessa? Como é que a gente coloca aqui? A nossa promessa é colocar produtos de propósito para um mundo mais sustentável. E o que eu vou deixar, ou se eu vou deixar só lixo, ou resíduo, ou história, ela perde um pouco do sentido de você ter uma empresa com colaboração e requisitos modernos, tá, de atuação, como essa parte de sustentabilidade. E os números para frente deixam a gente com muito medo, né? Então, seguindo em frente, por gentileza, Alessandra. Saiu. Oi. Estão enxergando a tela um pouquinho? Agora foi, beleza. Então, quando a gente começou, né, eu comecei a pensar, né, o que é sustentabilidade? Por que sustentabilidade? A sustentabilidade tem que dar lucro, eu ouvia muito disso, mas qual que era a preocupação de sustentabilidade, né? Aí a gente resolveu olhar por que dessa tendência mundial, dessa preocupação, e eu vou dizer até de sobrevivência do futuro, tá? Em relação ao como está o planeta. Tá? Quando nós começamos a conversar, tá? Eu comecei a olhar esse gráfico aqui. Tá? Se a gente for ver, a gente está crescendo, a cada 30 anos a gente está dobrando praticamente a população, né? 30, 40 anos. Tá? Nós estamos hoje, em 2020, com 7 bilhões e 700 milhões de pessoas como população do globo. Tá? Em 80, a gente estava em 4 milhões e meio. Em 2000, que não faz muito tempo, a gente estava com 6. Então, olha a escala que a gente está conseguindo ter. E quais são essas preocupações que a gente tem com isso? Tá? A gente tem uma série de preocupações, por exemplo, você tem ocupação das áreas permeáveis. Tá? Importante à frente. Consumo de energia, o crescimento absurdo de energia. Ixi, será que a internet aqui que está ruim? Gente, eu só escutei, foi até a parte de ocupação de áreas permeáveis. De ocupação de áreas permeáveis. E o consumo de energia, tá? O consumo de água, a qualidade do ar e a eficiência energética são as grandes preocupações. E aqui você dá uma olhada na escala. Nós estamos falando que daqui 30 pessoas. Cresceu só gente? Não cresceu só gente. Por exemplo, a produção nossa aumentou 2,5 vezes em 20 anos. Aí você tem produção de porcos, frangos, peixes e todos os alimentos que nos cercam. Tá? E o mais gritante disso, né? Você derruba uma árvore, por exemplo, e você planta lá 30 pés de alface, pelo espaço físico. Então, as trocas que estão tendo no mundo, né, para a produção, elas são muito impactantes, né? Um gado, por exemplo, 1 quilo de carne, ele consome 5 litros ao longo da sua vida. Né? Então, ali num quilinho de carne lá, nós temos 25 litros de água ali dentro. Né? Então, essa era a grande preocupação. Aí a gente começou a olhar a empresa, tá, para realmente chegar no nosso propósito. Entendeu? E olhar a empresa com esse tipo de preocupação, de trazer produtos e serviços, tá, que colaborassem de uma maneira para a gente ter esse crescimento e começar a pensar efetivamente a ter um crescimento sustentável de fato, né? Isso é uma coisa muito difícil, vocês vão ver para frente, é muito, muito difícil. Fala-se muito e fala-se muito pouco. Tá? Baseado nisso, o que a gente foi ver? Nós vamos dar uma olhada, tá? Na ONU. O que a ONU falava? Quem que estava olhando para essa parte de sustentabilidade no mundo? Tá? E aí a gente chegou nessa próxima, por gentileza. Tá. Aqui a gente escuta também muito falar sobre uma indústria sustentável, né, que é evitar desperdício durante o processo, né, pesquisar materiais, né, fazer um design de produto que você consiga aproveitar, mas é o que você comentou. Me parece que é muita teoria e pouca prática, né? Porque aí você entra com lucro.
você entra com lucro, falta de inovação, falta de investimento em alguns governos. Eu estou te falando até de países de primeiro mundo, tá? Os países que mais se preocupavam, principalmente com energia renovável, foi a França e foi a Alemanha. Aí a França criou uma história de crédito de carbono. Então, eles compravam terra aqui nossa, né, em alguns países do terceiro mundo, ali tinha o seu crédito de carbono, que tem uma bolsa de crédito de carbono, mas efetivamente eles compram um pedaço e falam, meu, tô legal, tá? Eu mantenho aquela mata, que aquela mata não ia fazer nada. Se pegar fogo, também vai pegar fogo. Entendeu? Então, a falta de vontade nisso é bem violenta. E a gente agora, daqui a pouco eu vou te falar também outro dado de crescimento dos centros urbanos, que vão preocupar bastante, né? Então, daqui para frente, quem quiser bater um papo, a gente vai começar a explorar alguns, tá, dos objetivos de crescimento sustentável da ONU. Isso aqui, se vocês quiserem entrar no site da ONU, está tudo em português, tem vários vídeos, é bem legal da gente ler. Tá? E eu separei alguns aqui que estão mais aplicados no nosso dia a dia. E aí que eu precisaria, né, de que todos pudessem comentar, quisessem comentar alguma coisa, né, comentasse por gentileza, né? A Simone está até colocando aqui quais são as energias renováveis mais limpas. Né? Não sei se a gente deixa a questão um pouquinho. Vai mais um pouquinho para frente, né? Mas basicamente são as duas, né? Fotovoltaica e eólica, tá? Principalmente a fotovoltaica que é do sol, tá? Bom, aí o que acontece? Nós vamos para o assunto, para o item 6, o sexto objetivo, tá? Que é aumentar, né, a eficiência do uso da água em todos os setores. Tá? Bom, vai um dado aqui, 70% de todo o consumo da água que é feita hoje no mundo não é feito por humano, ela é feita pelo setor agrícola, a agropecuária que consome os 70% da água, tá? Que vira em alimentos, eles voltam, vão renovar, tudo mais, mas aí vocês imaginam, né? Quanto mais de área a gente tem que ter até 2050, ou seja, até atingirmos 10 bilhões. Começa a ficar preocupante, tá? E a água traz um outro assunto também, tá? Que é tratar o esgoto, tá? Hoje tem uma grande preocupação em relação à mortalidade infantil, tá? E, por incrível que pareça, 2/3 da população do globo, né, eles estão em áreas de escassez de água e, obviamente, saneamento básico. Né? Então, a gente tem uma falta de recurso de água muito grande. Né? Existe até um papo que tem pessoas querendo comprar aqui, interior, alguns grandes países, por conta da nossa reserva de água. Aí nós temos o aquífero Guarani que passa por baixo, que vai ser um segundo passo, o último passo, na verdade, da gente explorar águas profundas, e a reserva de água é imensa, e aqui, graças a Deus, nós estamos numa região do globo que nisso nós somos muito bem atendidos, né? Tá? A gente teve agora até o marco legal a lei de saneamento básico, né, para que empresas privadas comecem a entrar para ver se melhora, ou pelo menos se tem alguma coisa, né? Vamos ver se vai adiantar, né? Isso, e aí tem algumas iniciativas, tá, que eu acho até interessante, porém, tá, elas não são uma coisa alavancada pelo governo, né? Hoje, para você fazer um prédio em São Paulo, você é obrigado a ter uma caixa de contenção, tá? Aí começa a vir aquele toque na cuca, cara, será que não compensa a gente fazer uma caixa de contenção em casa também? Cara, assim, a água que vem de fora, que vai permear, essa água, se a gente reter numa caixa e depois jogar no jardim, ela vai voltar para o mesmo lugar. Só que ele evita o processo de tratamento químico, o processo de distribuição. Eu não sei se vocês sabem disso também, mas perto de 50% de toda a água produzida, né, ela é desperdiçada pelo sistema de distribuição das empresas de saneamento básico. Tá? Quando o país é muito competente, ele chega no máximo a 70%. Aqui no Brasil, já ouço isso há uns 30 anos. Né? Já trabalhei, inclusive, eu vendi equipamento, projeto de exposição do Rio Tietê, isso em 1990 e pouquinho, bolinha. Tá? E o índice era exatamente esse. Tá? Então, aqui que veio o primeiro toque na cuca, aqui que veio o primeiro papo. Né? O que a gente pode fazer aqui em relação à água?
entendeu? O que a gente pode pegar? Será que aqui, nós tivemos um exemplo há pouco tempo atrás, tá, com escassez de água, tá, que aqui em casa, pelo menos, a gente colocava o baldinho de água até o chuveiro aquecer, depois usava aquela água na descarga. Tá. Cara, voltou a água, nós acabamos com isso. Entendeu? Cheguei até a pensar em colocar chuveiro inteligente, mas aí o chuveiro inteligente ia quebrar tudo e não tinha parte elétrica, tá? Então aí começa, porque a gente se acomoda, né? Por isso que esses indicadores, esses índices aqui, eles são muito bons para a gente praticar constantemente, para ter um toque na cuca. Que aquilo que fazia não é errado, né? Quando você faz assim, você jogou, abriu aqueles 30 segundos, um minuto de água que está indo até seu aquecimento a gás chegar aqui dentro, assim, jogou fora, ele jogou fora. Você vai usar a mesma água para usar no sanitário. Então, por que de repente não usar? Não voltar àquela parte de escassez, porque isso mais cedo ou mais tarde vai voltar. E já está se ameaçando também agora, esse ano aqui, e nós temos problemas no final do ano com água. Tá? Então, tem essas e outras iniciativas que todo mundo pode ter aqui, cada coisinha. É empresa, a minha parte é pequena, não é pequena, não. Nós somos em 7,2 bi de pessoas no mundo. Não, o meu prédio aqui, né? Eu moro aqui em Alphaville, aqui tem a contenção da água da chuva, né? Então eles usam essa água, né? Tá comentando, né? Muita gente, eu acho que é pouquinho que está sendo feito, mas pelo menos algumas coisas são viáveis, né, Jorge? Mas dá para fazer em casa também, entendeu? Aí que vem o exercício, aí não tem uma regra. Aí é o exercício que a comunidade aqui de vocês tem que pensar. Né? Mais tarde eu vou falar de um plano de metas e objetivos, que aí vocês têm que realmente pensar. Entendeu? Então, os números são esses, é a realidade. Entendeu? A não ser que tenha uma pandemia que mate metade do mundo, mas a nossa verdade é essa aí que vai acontecer, não tem jeito. E aí a gente começa a trabalhar, não para nós, né? Mas a gente começa a trabalhar para os nossos filhos e para os nossos netos. Entendeu? O que a gente está poupando é para eles. Entendeu? Então é uma preocupação maior ainda do que a gente, né? Entendeu? Como é que eu vou me preocupar com um filho muito maior? Né? E aqui no item 7, por exemplo, tá? Aumentar de energias renováveis. Né? Alguém perguntou aí quais são as mais limpas. As mais limpas são eólica, tá? As fontes eólicas, que são aqueles grandes ventiladores que estão instalando principalmente no Nordeste. Em São Paulo não funciona. Hoje na estrada eu vi um teste bem interessante, colocou um pequenininho que ele ele rodava com o movimento dos carros. Não sei se vai dar certo, mas é aquilo, tá? E são poucos lugares, você precisa ter uma média de vento, se eu não me engano, de 8 quilômetros, né? E a Dilma acabou não ensinando para a gente como é que armazenava vento, né? Entendeu? Então a gente não sabe como é que faz, né? Que ela ficou com esse segredo para ela, né? Só agora essa semana aqui que veio aquele tufão lá, bomba, o ciclone bomba. Ciclone bomba. Eu acho que furou o saco do estoque da Dilma e aconteceu aquilo lá. Acabamos de descobrir aí, tá? Então, aqui em fontes renováveis, tá? Até 2030, tem que dobrar a taxa global de melhoria de eficiência energética. Bom, o que é isso? É um número complicado para burro, mas eu quero passar só um número para vocês aqui, para vocês entenderem quanto é necessário de investimento. Tá? Foram 288 bilhões de dólares investidos em 2018 em energia sustentável, ou seja, em eólica e principalmente em fotovoltaica. Tá? E aqui vem muito daquele custo, né? Pô, gente, legal, vamos lá, a gente vai falar de centro urbano daqui a pouco. Vou colocar fotovoltaica, custa 40 mil reais, 30, 50, dependendo do tamanho da casa, né? Mas o que passa a ser legal? Hoje meu carro é a diesel, por exemplo. A gente não tem carro elétrico aqui acessível. Só que isso aqui vai começar a chegar. Né? Chegando no país sempre acessível, imagina você investiu para ter energia sustentável na sua casa. Você deixou de girar, de produzir, de arrebentar em rio para fazer usinas, tá? Aqui no Brasil, de vez em quando a gente liga as usinas termoelétricas, ou seja, carvão, tá? Agora imagina você, a seguinte situação, seria legal sua iluminação, sua energia está sendo feita pelo sol?
Não seria legal você ter teu carro elétrico que você colocava na tomada e você só passava no posto de gasolina para lavar o vidro, entendeu? Cara, é assim, é um investimento. Então, sustentabilidade, ela está ligada direto a investimento. Né? E o investimento, não adianta achar que o governo tem que fazer, somos nós. Porque o recurso é nosso e a herança que você vai deixar do bem, tá? É para os nossos filhos e para o nosso neto. Tá? Então, eu já vi muita gente, o governo tem que fazer, o governo tem que fazer. Nossa, você vai terceiro mundo, cara. O governo faz o que pode. Né? Quando ele consegue chegar o dinheiro na ponta, ele não é desviado por aí. Entendeu? Então, essas coisas aqui tem que partir da gente. Se não partir isso da gente, não tem jeito. Entendeu? Você não vai conseguir. Né? E você vai passar teu tempo aqui dentro sem deixar nada legal em termos de sustentabilidade para o futuro. Tá? Vamos para o item 11. Tá? Até 2030, reduzir o impacto ambiental, qualidade do ar, gestão de resíduos e outros. Tá? Vocês terem uma ideia, tá? Só 7% dos resíduos são tratados. 7%. 93% dos resíduos não são tratados. Tá? Então, isso aí, você começar a olhar, né, a gente já faz aqui um pessoal com uma classe de classe média, classe alta, ela colabora, sim. Ela faz o lixo inteligente, reciclado, tudo mais. A gente faz isso aqui. Né? Mas isso aí a gente tem que levar para outra população. Entendeu? Tem que levar para outra população. Se a gente investir em fotovoltaica e eólica, e eu não vendo fotovoltaica, hein? Não estou fazendo propaganda de produto aqui, tá? Se a gente investir em fotovoltaica, investir em um carrinho elétrico, como é que vai estar o ar? Sim. Nosso ar vai estar horrível. Entendeu? Cada vez pior. Né? E aí veio as recriminações, né? Eu vou fazer rodízio. Maldito vai fazer rodízio. Mas a gente investe nisso, gente. Entendeu? Menos uso de carro, tá? Esse tipo de coisa. A gente investe nisso. Na verdade, a gente produz isso, tá? E aí, o que acontece? Vamos lá. Segundo a ONU, isso é um fato da ONU, 99% de tudo que a gente consome, tá, que não é alimento, tá, é jogado fora de um período de 6 meses a 2 anos. Tá? E esse tratamento de resíduo é violento, 99%. Tira a parte de alimento, tá? A gente está falando de bens materiais, tá? Com exceção de carro e televisão, eletrodoméstico, o resto está ali, tá? É jogado fora. Tá? Aí volta para lá. Né? Nós estamos hoje com 3,5 milhões de pessoas que vivem nas cidades atualmente. Já falamos de energia, já falamos de água, já falamos de qualidade de ar. Tá? E hoje isso significa 48% da população mundial. Tá? Em 2030, nós vamos ter 60%. Tá? Eu não fiz a conta aí, mas é por volta de 6 bilhões de pessoas, é quase o dobro em centros urbanos. Imagina, você não vai imaginar para você, né? Mas imagina teu neto vivendo nisso aqui. Aqui eu não sei, Jorge, aí é uma pergunta, né? Eu não sei se a gente começar a investir, colocar tecnologia no campo, capacitar, né, as pessoas, então uma educação no campo, será que essas pessoas não ficariam no campo? Né, porque a gente faz muita separação, né, da cidade e do campo, mas o que a gente consome, então vou falar de alimentos, o que a gente consome hoje vem do campo. Então não existe, né, eles são integrados, né? Não dá para eu falar, vamos separar o campo da cidade, porque o campo, né, nós dependemos... Campo é substituído por máquina. Alguém falou alguma coisa de máquina. Não sei quem falou, mas é isso mesmo, tá? O que acontece? O campo ele é menos agressivo, tá? Porque se você for ver, por exemplo, toda a parte de agropecuária, ela está muito ligada a grandes empresas, tá? As grandes empresas investem em redução de custo. Então, hoje você tem automação de muita coisa dentro do campo. Hoje você tem, por exemplo, IoTs que fazem sensorização de solo, de qualidade do solo, umidade da água, tá? E
joga os inseticidas de acordo com as pragas locais, que eles colocam umas iscas também. Então, hoje, na verdade, para você ter uma ideia como é que o campo está avançando até para a preservação, porque o campo também não pode matar a terra. Tá? Eu vou te falar que a grande preocupação são os seres humanos. Mas hoje, por exemplo, eles colocam isca desses postezinhos, aí o enxame vem ali, ele já detecta por ali, tá? Já busca, vai um drone em cima, pega a amostra, volta, e outro drone, agora está sendo feito assim, vai aplicar aquele defensivo agrícola, de acordo com aquela praga. Para não sair jogando tudo de qualquer maneira. Para quê? Eles querem reduzir custo, não querem ter perda. Tá? Então, as grandes empresas agropecuárias estão ali. Não tem jeito, o gado vai continuar consumindo 25 litros de água. Entendeu? Não vai ter jeito, ele vai continuar ali dentro. Essa é uma preocupação. Nossa preocupação é como é que a gente impacta menos, nós como pessoas, né? A gente está falando assim como aqui uma comunidade de senhoras, né, donas de casa, empresárias, tá? E das pessoas que estão ligadas aqui, que são de família. Lá a gente não tem como fazer ação, entendeu? Aqui sim a gente tem como fazer ação. Tá bom. Então, a tecnologia está chegando muito lá dentro. Só para você ter uma ideia, tá? Existem rastreadores hoje, com uma tecnologia chamada LoRa, que é um sinal pequenininho e muito longo. Tá? Hoje faz todo o rastreamento de gado. Tá? Você já viu esse rastreamento em alguns filmes que eles colocam em elefante, leão, bichos para ser controlado, mas isso hoje já está dentro. Todo gado hoje é rastreado. Todo animal tem o seu controle. O que a gente tem aí é uma produção muito pequena artesanal, entendeu? Muito pequena. Você consegue voltar lá? Opa, voltou. Foi sem querer. A gente vê chip até hoje em dia, né, nos cachorros, né? Exatamente. Não, e gente, né? E gente, verdade. E gente, tá? Entendeu? Isso a gente vai falar lá no IoT, tá? Bom, implementar um plano decenal, né, em relação à produção e consumo sustentável, né? Aí vem aquele negócio das empresas, né? Como é que ela consegue reaproveitar todo o material dela, né? Como é que ela consegue produzir alguma coisa interessante, com menos impacto. Aí um grande exemplo disso, por exemplo, são os berços que antigamente vendia com qualquer tintura e hoje tem que pegar uma tinta antialérgica, antibacteriana, essas coisas todas, tá? Então, isso é uma questão, assim, muito difícil. Eu vou falar para você. As empresas querem sim, tá? Mas existe toda uma parte de evolução de materiais e tecnologias que estão começando a acontecer, tá? Uma coisa assim, de consumo assim, sustentável, por exemplo, se eu morasse em São Paulo e trabalhasse em São Paulo, dificilmente eu teria carro. Eu não teria um carro para poluir ali dentro, não. Hoje, uma outra empresa em São Paulo tem 4 pessoas, inclusive uma de idade, que vai de bicicleta trabalhar. Então, por exemplo, alguns prédios, eles já estão fazendo chuveiro para as pessoas, tá? Poderem entrar lá dentro, chegar com a bicicleta, estaciona a bicicleta, está sendo incentivado nisso, tá? Aqui em Alphaville eu não vi nenhum ainda, tá? Inclusive no prédio que eu estou. É até proibido ter chuveiro lá, tá? Entregar medidas de mudança aqui com o 13º, de políticas estratégicas e planejamento, né? Bom, assim, tanto o 12 quanto o 13, ele tem que sair do governo, ele tem que sair com um plano de meta, tá? Então, eu volto àquele questionamento. Pô, vocês são uma comunidade de 40 mil pessoas aí dentro, né? 40 mil, vocês não conseguem fazer pirâmide do bem? Não conseguem, por exemplo, colocar uma metodologia que agora é a hora da cobrança. Então, vocês são uma comunidade de 40 mil pessoas, 40 mil, tá? É uma comunidade fortíssima. Por que vocês não estabelecem um plano de meta dentro das empresas de vocês e dentro das residências? É isso que vocês têm que fazer. Sim, sim. O que está ao alcance nosso é muito pouco. A gente não alcança o governo, né? A gente não alcança, mas a gente alcança as nossas casas, os nossos lares.
Entendeu? Então, esse aqui é o meu questionamento. Aí você tem uma comunidade de 5 pessoas, é uma coisa, e pode atingir 100%, né? Porque 5 está falando ali, tal, pô, então aqui em 5 vamos fazer, como é que você fez? Agora, por que não divulgar todo mundo? Sim. Entendeu? Porque se não aproveitar isso e falar assim, gente, vamos sentar. Melhor gente que tem experiência não é um cara que nem eu que fica um pouco em casa, são vocês, entendeu? Que conhece a casa de vocês. Onde é que a gente consegue cortar água? Tá? Onde é que a gente consegue ter iluminação? Tem minuteiro em tudo? Para que a luz fica acesa? Em casa fica acesa aqui. Às vezes aqui na frente não precisa, gente. A não ser que venha uma visita. Caso contrário, você teria que ter minuteira, entendeu? Então a gente coloca uma minuteira ali, usa, liga e desliga, né? E conscientiza o máximo possível. As torneiras estão com areador. Foi engraçado que nós vendemos uma casa, uma pessoa foi reclamar da pressão da torneira. A torneira é uma torneira americana chamada Delta. Ou seja, o que acontece com essa torneira? Tá? Ela tem o diâmetro dela e o consumo dela, mesmo uma casa pressurizada, é menor do que a convencional. É menor do que das marcas que a gente tem aqui no Brasil. Tá? O cara explicou que quem explicou isso para ele foi um ex-pedreiro nosso. Cara, não é assim, isso aqui é uma torneira econômica, tá? Você vai ter a água suficiente. Foi até bonito de ver o cara explicar, entendeu? Então, aqui, baseado nisso, se você puder passar para frente, por gentileza, na próxima slide. Aqui só um ponto que eu queria falar, que eu comentei dos nossos comitês, né, do Grupo Mulheres do Brasil, e aí os comitês, eles são todos atrelados aos 17 objetivos, né, os 17 ODS aqui. Então, a gente procura colocar, né, dentro aí do pilares da sustentabilidade, né, que a gente tem, e a gente atrela os comitês dentro das 17. Então, aí vocês têm, é mais fácil ainda, é ter que esse comitê de sustentabilidade escrever de uma casa, de um apartamento, ricas, entendeu? E vocês incentivarem isso para todo mundo, coloca um plano de meta. Tá? Uma vez eu entrei, não sei se ainda tem, mas eu entrei no site do Tribunal de Justiça e lá tinha o Tribunal Sustentável, eles tinham uma pontuação. Quem conseguia reduzir energia, quem conseguia reduzir água, quem dava uma ideia legal, alguma coisa inteligente. Tá. Vocês têm uma força muito grande. 40 mil mulheres associadas significa pelo menos umas 120 mil pessoas morando com elas, fora os seus netos, né? Sim. Entendeu? Aí eu queria que você passasse para outra, por gentileza. Vou botar energia aqui, senão vai cair. Só um minutinho. Vou colocar energia aqui. Eu não percebi que está pouco de energia. Bom, vamos lá, tá? Aí vamos. Aí o que eu queria falar com vocês, tá? Bom, primeira coisa, se não investir, não tem sustentabilidade. É o que tem que colocar na mesa, entendeu? Se não investir, se não adquirir para ser sustentável, não tem sustentabilidade. O máximo que você vai fazer é separar lixo, tá? Então, quais as coisas você pode para fazer água? Captação da água, tá? Usar, pegar aquela água que não estava sendo usada no desperdício, usar para outra coisa, tá? Meta de consumo de energia. Ele não começa a brincar com uma meta de consumo de energia. Sim. Vamos aí, pessoal, ó, estamos aqui, pode ser, não precisa ser em valor, mas pode ser em quilowatt, né? Vamos brincar, vamos sair de 1.000 para 980, vamos fazer um plano de redução num impacto não tão grande, mas porém progressivo. Vamos falar assim, de sair de 100 para ir para 99, tá? De 99, depois baixar mais 1%, e coloca umas metas para vocês, entendeu? Embalagem descartável, seletiva. Eu, por exemplo, quando eu vou já em farmácia, quando eu vou... só quer um saquinho? Não quero. Por que eu vou levar o saquinho? A gente não consegue consumir a quantidade de saquinho que chega em casa. Tá? E muitas vezes, é o que você falou, às vezes a gente pega a embalagem, chega em casa e joga no lixo, né? Tira da embalagem. Então, assim, realmente tem que pensar. Até nesse item aqui, eu acho que, né, você comentou aí da água, né? E do consumo de energia, mas o terceiro ponto, que é o descarte seletivo, ou pelo menos fazer uma separação, eu acho que é o único que as pessoas normalmente fazem, né? Geralmente água e energia acaba não fazendo. Mas eu vou te falar o seguinte, né? A maior ameaça, às vezes, é o dinheiro, né? Tá? Há uns tempos atrás, vocês vão lembrar também, tá? Que ia começar a vender o saquinho, tá? Todo mundo comprou caixa, todo mundo comprou a sacola, tá? Que era aquela sacola para você ir, deixar um monte e tal.
Hoje eu vejo muito poucas pessoas utilizarem aquela caixa, aquela sacola. Sim. A ideia foi posta lá atrás, por que não continuar? Aí começa a levar 50 saquinhos para casa, 30, 40, usa 3, 4, 5 e o resto joga fora. E aí vai lá, vocês leem um pouco de decomposição desse plástico na natureza e vai ver onde que está. Então, essa aqui é uma meta legal. Em muitos lugares ainda não tem a coleta seletiva, né? Exatamente. O que a gente precisa ser na vida, né, no meu ponto de vista, tá? A gente precisa ser lembrado, porque o nosso dia a dia, o conforto do dia a dia, leva a gente a continuar fazendo coisas que, não vou dizer que são erradas, não são as melhores coisas a serem feitas, tá? Você pode olhar, aqui em casa tem, eu sei que a gente usa um pouco isso, mas muito pouco, não usa sempre, tá? Vai no supermercado, pega a embalagem de papelão, já vi várias pessoas falando, não, coloca na caixinha de papelão, para quem vai levar a caixinha de papelão? Problema, deixa lá para o cara reciclar ela. Entendeu? Leva a caixa que tem em casa. Entendeu? Leva a sacola que tem em casa. Entendeu? É um pouco até de você se organizar, né? Na hora exatamente. que você vai sair, então, né, vou fazer uma compra, alguma coisa, você se organiza, né? Planeja. E aí você acaba até sendo um pouco mais. Posso falar uma coisa? Sim. Posso falar uma coisa? Pode. Alô? Oi, quem é? Em São Paulo é cobrado os saquinhos. Em São Paulo é cobrado. Então, como pesa no bolso, nós geralmente levamos sacola, porque nós aqui pagamos saquinho em todo supermercado. Ah, então. Mas tinha que pensar sem precisar cobrar, né? Realmente, infelizmente, quando... Não, eu acho que cobrando, como o Jorge falou, mexeu no bolso, no dinheiro, você pensa antes de levar 10, 20 saquinhos, vai pagar mesmo? Exatamente. Isso tem outro ponto, né? Por exemplo, o primeiro projeto, tá, que teve de meta aqui geral, acho que vocês vão lembrar disso, até se instaurou bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde, foi com energia. E ali na energia também eu lembro que a gente tirava da tomada stand-by, até para vocês terem uma ideia, tá? 8%, isso é dado científico, 8% do consumo de energia que a gente tem em casa é stand-by. É aquela luzinha vermelha que fica lá naquele aparelho que você nunca liga. É 8% que você paga. Sim. Tá? Então, vamos lá. A água a gente aprendeu, né? Mas esqueceu, né? Uma boa parte, né? Energia a gente se acomodou. Né? E ninguém está mais preocupado, ninguém está sob ameaça de corte de energia. Tá? Esse negócio de descarte. Também, outra coisa, por exemplo, eletrodoméstico, né? É um monte de gente que eu ouço assim, os eletrodomésticos antigos é bom pra caramba, não quebra, o seu Chico Xavier da Silva vai lá e arruma de vez em quando. Meu, em vez de ele gastar 60 watts, ele gasta 150. Na hora que você faz a conta, você está gastando mais, mas você está consumindo mais também. E aí que vai não só o pensamento financeiro, como eu falei, ser sustentável tem que gastar dinheiro, tem que investir, não tem jeito, entendeu? Então é isso aí. Acho que a Luciene quer fazer ela ergueu a mão. Luciene? Não sei se quer fazer alguma pergunta. É que apareceu aqui para mim que tinha erguido a mão, mas tudo bem. Pode seguir, Jorge. Não. Então, se a gente não se iluminar quanto aos nossos consumos, tá? Não tem jeito. Tá? Vocês têm uma força muito grande. Vocês conseguem fazer uma brincadeira, uma gincana contínua aí para sempre. Vocês têm muita gente para fazer isso aqui. Eu acho legal. E aí, cara, você tem que trazer família, tem que trazer amigos e em toda essa união dessa parte de sustentabilidade, que é o que eu falei. Eu falei, não, a ONU está falando, né? Tá? E vai ser cobrado lá na frente, nós vamos ter cobrança. A grande preocupação é quanto ao aquecimento da terra, entendeu? Tem geleira acabando, tá? O verão virando inverno, o inverno virando verão. Ou a gente se mexe, ou a gente se mexe. Não, até você pode falar, tenho 50, 60, 70 anos, não estou mais preocupado com isso. Está sim, tem nossos filhos, nossos netos, está todo mundo preocupado. Então, uma outra coisa que eu queria falar, lê bastante sobre isso, gente.
Lê, porque é interessante, você vai começar a descobrir várias coisas, tá? Eu anotei um monte de coisa aqui que, se eu for falar, a gente vai ficar até amanhã de manhã. Mas, assim, você vai conseguir um monte de número, um monte de coisa que, assim, o toque que a gente queria dar e por que que a gente abriu a empresa, tá? Aí eu queria que você passasse para a próxima, por gentileza. Tá. Lembra dessa frase aí, todo mundo? Ilumine-se conscientemente quanto aos consumos, tá? E traga a família e amigos em união. Se não fizer isso, vocês têm uma grande oportunidade, tá? Bom, e vendo isso, tá, a gente foi para quê? Tá? A gente foi ver um produto diferente, tá? Um produto que seria muito econômico de ser implementado, tá? E a própria vida começou com isso, tá? Internet das coisas. O primeiro Internet das coisas foi isso aqui, o telefone. Sim. Ah, e o que é a internet das coisas? São dispositivos conectados e conversando, te trazendo um resultado analítico para uma tomada de decisão. Tá? Isso aqui não é inteligência artificial, é internet das coisas. Tá? Eu vou dar um exemplo. Iluminação, por exemplo, tá? Em LED, você consegue brincar, nossos produtos, por exemplo, a gente brinca com iluminação. A gente mistura com iluminação natural, uma coisa muito importante, tá? Intensidade, automação remota. A automação remota tem vários exemplos que você vai chegando na tua casa. Hoje tem produto até na internet. Meu filho chega lá e fala assim, Siri, liga a luz. Desliga a luz, comanda aqui por voz, sabe como é que tá, desliga e liga. Entendeu? Então, esse tipo de coisa. Para pensar, vê o que você acha que mais, o melhor exemplo teu aí, né? O que mais você faz errado, que depois você fala, putz, esqueci outra vez. Tá? Então, existem dispositivos desses no mercado, tá? Que você consegue fazer na sua casa, na sua empresa, tá? Iluminação é super importante. A sua casa já está 100% em LED? Só para você ter uma ideia, uma lâmpada de LED, quando você faz um consumo, que você troca um ambiente de uma empresa, ou mesmo numa residência, o retorno desse investimento e redução só de economia chega a ser um ano e meio no máximo, tá? Só que uma iluminação de LED dura de 25 a 50 mil horas. Existem algumas mais populares aí de 8 mil, mas aí quando o cara vai comprar, ele vai lá e olha uma baratinha, leva a chinesa sem marca. Com certeza ele vai trocar mais rápido ainda que a outra e vai gerar problema na rede, tá? Então, tem que se ver qualidade também. Tá? Como você comentou, né? Você precisa fazer um investimento inicial, né? O retorno não é imediato, né? Muitas vezes é de médio a longo prazo, mas tem um retorno, né? E tem o benefício. Exatamente. Aí você tem, né? Você tem vários exemplos, né, de internet das coisas, né? Você tem o rastreamento de animal, tá? Você tem rastreamento de frota, você fica sabendo onde que está a tua embalagem, tua carga, está em qual depósito, tudo aquilo lá é a internet das coisas, tá? Sensores de energia que ilumina, desilumina, tá? Dispositivos de saúde, hoje você tem os seus reloginhos, hoje muita coisa em relação à saúde está sendo desenvolvida. O crescimento de internet das coisas para esses próximos anos aqui é coisa de 20 bilhões de dólares, é muito grande, vai ser muita oferta, tá? E por isso que a gente foi para esse campo, tá? Ar-condicionado, tá? Ar-condicionado, esse negócio aqui, tá? Muitas vezes a gente não sabe usar, tá? E não tem que saber, né? A gente não é técnico de ar-condicionado. Eu quero chegar lá e estar com 20 graus. Então, você tem produto, por exemplo, nós, na empresa, que eu vou lá no console, eu falo, todo mundo vai ter 24 graus, e liga direto, todas as máquinas a 24 graus, e elimina esse negócio aqui. Eu vou mostrar uns exemplos aí de até 42% de economia só pelo uso racional do ar-condicionado. Tá? O Tigres como um todo, tá? Hoje, por exemplo, outro exemplo de internet das coisas bem legal, tá? Tem alguns lugares já em São Paulo que o cara não vai lá medir água, medir energia, tá? Já tem esses próprios medidores dele, e vai ser muito comum daqui para frente, que o cara vai no console aqui e ele vai te dar a medição real. Tá? Então, você acabou com gente aí com febre, com chuva, com esse tipo de coisa toda. Tá? Fonte de energia renovável, tá? Fotovoltaica, é a mais comum que está mais na nossa mão. Tá? Mas por que ela está aqui com IoT? Tá? Porque eu tenho uma série de controles nela.
entendeu? Eu consigo ver a qualidade, como ela está gerando, tudo mais. Às vezes você põe só a placa e esquece das rotinas, as rotinas que você tem, que é de limpeza cíclica, você não vai saber se você não tiver esse controlezinho na tua mão, se não estiver gritando aqui no teu celular. Então você vai colocar um dispositivozinho, ele vai estar lá, entendeu? Vai colocar o dispositivo, vai te falar que a luz está acesa. Tá? Vai colocar outro dispositivozinho, vai te falar que a torneira está aberta. Tá? Você deixou a torneira aberta. Tá? E, bom, e poluição do ar a gente já falou bastante. Enfim, a IoT são vários sensores, tá? Jogando uma informação por N tecnologias que ela te leva a um resultado. Tá? Antigamente, quando você ia fazer uma automação de escritório, né, aquele negócio bonito, levanta, conforme a luz do sol, você vai baixando a cortina, aí você coloca umas películas, tudo aquilo era um absurdo de caro. Tá? Uma sala, eu lembro, custava 400, 500 mil reais, uma sala de 200 metros. Hoje você faz isso por menos de 30 mil reais. Então, dá uma olhada nos sites, tá, que tem por aí de automação, e tem muita coisa em casa que vocês conseguem fazer. Mas a internet das coisas é isso. São vários sensores que você tem que chegam ao resultado, tá? E vários softwares que te dão decisões bem interessantes para você fazer. É isso aí. Uma coisa que a gente fala muito assim, né? Aqui já é bem a parte de tecnologia, mas a importância da educação, né, Jorge? De você, o que a gente falou, né, agora aqui nesse bate-papo, a importância da educação, né? Você comentou das pessoas procurarem artigos, livros para ler, para se informar. É fundamental, né? A gente acaba trabalhando aqui no Núcleo Barueri com algumas escolas da região, né? A gente começou aí com a parte de reciclagem, depois a coleta seletiva e a realização de uma horta, né? Que eles fizeram na escola, mas é importante a educação, sim. Legal. E aí eu vou começar a materializar em exemplo, para sair um pouco da teoria, se puder avançar a próxima, por gentileza. Aqui eu vou falar, tá? Até eu coloquei de propósito o cliente nosso, que é a Magalu, que é da onde vocês nasceram, se eu não me engano, né? Tá? Que é uma participação bastante da Luísa aí, né? Tá? Ó, o que aconteceu aqui na loja? Essa loja é uma loja de Itupeva, aqui pertinho, uma loja pequenininha dela, tá? Você tinha um gerente, o gerente chegava lá e, pum, colocava 18 graus. Aí a outra gerente chegava, 25 graus. Aí eu chegava e ligava as 3 máquinas, e de vez em quando você via alguém assim, tá? O que nós fizemos? Nós colocamos alguns sensores nas máquinas, nas 3 máquinas de ar-condicionado, e estabelecemos uma temperatura, tá? Essa temperatura é cíclica conforme também a época do ano. Eu posso trabalhar com 25, 26 graus no inverno, posso trabalhar com 24 graus no verão. Eu não posso trabalhar nunca com 22 nem 21. Porque 22, 21 você tem um choque térmico violento, e até foi interessante, a gerente da loja falou, nossa, isso aqui ficou sensacional, e eu parei de matar meus clientes, porque lá eram muitas senhoras de idade, que ia, gestante. Então, o que nós fizemos? Nós colocamos alguns sensores ali, são 3 sensores, tá? E esses sensores, eles vão trabalhar conforme o cara da matriz quer que trabalhe, tá? E o que acontece com esses sensores? Se você tem 3 ar-condicionado e o fundo não está sendo usado, tá? O que acontece? Essa máquina desliga, e por isso que dá essa economia grande. Tá? Então, você não tem que ter... às vezes não é nem educação, né? Às vezes é desconhecimento das pessoas. Então, eu, antes de estudar ar-condicionado, acho que tinha que ligar tudo de qualquer maneira, ficar lá, daqui a pouco ficava frio, desligava, e a gente não sabia usar. E até hoje, efetivamente, a gente não sabe usar. E todas as máquinas têm muito recurso. Se você pegar um ar-condicionado, esse aqui que está aqui no escritório LG, eu vou pegar lá em cima, tem Samsung e tem Fujitsu. Cara, é um monte de controle diferente que a gente não consegue entender. Tá? Então, isso aqui faz esse processo dentro da Magalu. Tá? Foi 24% de energia. Para vocês terem uma ideia, o ROI disso, o retorno de investimento disso, dessa instalação, é de 9 meses. Tá. Então, até que, bom, não sei, né? Para mim, me parece rápido, né? O retorno. Muito rápido. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Pra você ter uma ideia, o contrato é 36 meses, tá? O restante aí é lucro na veia. Tá? E aí você está contribuindo realmente não só para a qualidade da loja, tá? Mas para a redução do teu custo. Tá?
interessante foi o que a gente colocou na Vivo. Aqui eu trouxe isso aqui porque é um ambiente fechado, é um container que fica embaixo dessas antenas muito grandes que vocês têm aí. Tá? O que acontece? Aqui, mesma coisa, nós colocamos sensor no banco de bateria, né? Porque tem um equipamento que chama no break, né? Quando acaba a energia, ele liga. É como se fosse um gerador, tá? E o que acontece? São baterias automotivas, baterias convencionais. E deixava lá. Ninguém sabia o que acontecia com a bateria. E como é que você sabe se isso está funcionando ou não? Você tem que mandar um cara a cada 2, 3 meses, vai lá, faz teste, não consegue pegar nos testes. Tá? Então, a gente colocou em cada bateria um sensor, um IoT em cada bateria, usou também o ar-condicionado e o que a gente conseguiu? Tá? Ele tem 3 máquinas de ar-condicionado, as 3 ficavam ligadas. Mesmo ele colocando a temperatura, fica 24 graus. Elas ligavam muito rápido, porque elas ficam totalmente descontroladas, tá? Nós tivemos 36% de redução no consumo de energia, tá? 17% menos uso de máquina, ou seja, as máquinas ficaram desligadas, porque não precisavam estar ligadas ali, entre custo de deslocamento e tudo mais. E também, esses IoTs foi bem interessante, que acabaram de colocar um banco de bateria novo, mas a fase de entrada de energia estava invertida. Ou seja, a bateria estava produzindo em torno de 8, 12, 15% do que deveria produzir. Tá. E estragar a bateria. A gente ressuscitou essa bateria. Essa bateria, com certeza, vai durar pelo menos 3 anos lá dentro. Tá? Aí, quando a gente fala em iluminação, né? Iluminação. Nós pegamos a CSU Card System, não sei se vocês conhecem aqui em Barueri, todo aquele prédio grande, a parte externa, tudo mais. E nós trocamos 100% por tudo LED, tá? Ele teve uma economia de 40% na veia. Nossa. 40%. E ele teve uma outra economia que não está computada aqui, e daí já chega a 55%. As iluminações que se tem, principalmente em residência, que são aquelas antigas, as fluorescentes, as lâmpadas convencionais, elas vivem 5.000 horas, 4.000 horas. As LEDs vivem 50.000 horas. Então, ele teve uma outra redução de consumo de energia e de troca de pessoas. Então, a redução de pessoas ali dentro. Bom, o investimento que eles fizeram nessa fase aqui foi de R$560 mil, tá? E o retorno deles foi de 7 meses. Nossa! Rapidíssimo. Aí você multiplica esses 7 pelos 105 meses que eles vão ter daqui para frente. Eles demoraram 1 ano para fazer isso, nós ficamos negociando 1 ano. Tá? No final de 1 mês depois do final do serviço, lá, o diretor pegou e falou assim, cara, eu tenho um arrependimento de 1 ano, que eu podia ter feito isso há 1 ano atrás. Exatamente. Tá? Jogaram o dinheiro, tá? Em dinheiro aqui, para vocês terem uma ideia, foi em torno de 70, 80 mil reais só de conta de energia que a gente derrubou. Isso se pagou muito rápido, tá? Aí nós temos um outro cliente que é a DASA, né? Aqui também eu trouxe um número para vocês terem uma ideia. Tá? É o Delboni, que eles têm com bandeira, o Lavoisier, DPI, Alta, são os laboratórios que eles têm. Eles têm 42 ou 43 laboratórios, tá? Até um determinado tempo desse relatório aqui, que fechamos ele no início do ano passado, eles tinham investido com a gente R$4.009.000, tá? Com a economia prevista, já feita, tá? De 16.737. Ou seja, a cada R$1 que eles colocaram para a gente, eles vão retornar R$4,17. Tá? Então, é isso que a gente faz, né? Então, a empresa, né, voltando agora para a EcoSync, o que a gente vê? A gente consegue entrar numa empresa, numa indústria, num escritório, e já olhar, saber aonde que a pessoa está com desperdício, tá? Algumas empresas que a gente entra aí também, trocaram já os seus LEDs por LED de baixa qualidade. Já estão queimando, estão trocando, mas o pior do que isso, eles estão jogando sujeira na rede e ela traz um negócio chamado energia reativa. Aí o cara vai lá, ele gasta R$100 mil de lâmpada ruim, tá? E aí começa a vir uma conta de 3, 4, 5 mil reais de energia reativa, porque isso aparece na conta. Aí ele gasta outros 50 mil reais para consertar aqueles 6, sendo que em vez de ele gastar 100 mil reais de lâmpada ruim, ele já podia ter comprado por 150 de lâmpada boa, e não ia ter estresse nenhum.
Tá? Então, a todos os consultoria, produtos... a orientação é importante, né, Jorge? Exatamente. Né, uma coisa é você fazer isso na sua casa, né, é menor, mas quando a gente está olhando aqui, falando de empresas, né, realmente precisa estar fazendo com quem entende, né? E aí, o que acontece? Né? Em todos os campos de economia que você tem que ter um projeto. Então, a gente olha o projeto, a gente faz uma tabela de investimento, e, por exemplo, dentro da nossa empresa, da EcoSavers, eu trabalho com Philips, trabalho com Osram, e eu trabalho com 3 empresas nacionais que eu fui conhecer, e elas têm mais de 30 anos de vida, e ela tem um resultado de mais de 25% de EBITDA, ou seja, de lucro líquido, tá? Uhum. Se eu pegar uma empresa que ela apresenta um balanço, que ela tem um lucro de 2%, 3%, eu não trabalho com esse cara. Por quê? Porque o que a gente faz é uma operação com uma promessa de redução. E é muito séria a nossa promessa, e tem que dar certo. Ô Jorge, eu não sei se você tem esse conhecimento, né? Uma pergunta que me veio aqui. Você sabe se essas empresas elas têm a norma ISO 14000, que é de meio ambiente, implantada? Eu sei que é uma norma chata, assim, ela é complicado de você manter, mas pela economia, né? E olhando aqui a parte de energia, né? Que é o que um dos pontos que a norma mede, né? É interessante. Eu não sei se você Mas empresas a CSU com certeza tem, ela tem o 14.000, tem 9.000, tem 21.000, ela tem um monte disso, tá? Já o Lavoisier, o De Bono, ele já tem mais normas ali para a parte de saúde mesmo. Tá. O Magalu eu não sei, e a Vivo com certeza absoluta tem. Mas o que acontece, tá? Assim, eu já implementei 3 ISO 9000, inclusive um 14.000, tá? Na minha vida, tá? Só que a gente não tem plano de meta, a gente tem plano de preservação. Tá? Por isso que eu encho o saco de todo mundo, tá? Vocês têm 40.000 pessoas, faz um plano de meta. Que nem quando a gente teve a minha empresa que tinha 380 pessoas, eu tinha um plano de meta para todo mundo. Entendeu? Não só da função, de tudo, de consumo, de hotel, de quilometragem, de tudo. Se você tiver um plano de meta, não adianta. As pessoas vão fazer dentro de um ambiente, dentro de uma certificação, mas a certificação não é tudo. Ela é excelente, ela ajuda a gente de uma maneira fantástica. E só empresas sérias que têm certificações, empresas não sérias não têm. É uma referência muito interessante quando você for comprar um produto ou um serviço. Tá? Mas, assim, a gente tem... A certificação é mantida pelas pessoas, né? Exatamente. A certificação, o papel não vale, né? A EcoSave não atende residências, a gente não é, a nossa especialidade não é residência, né? Mas, assim, se vocês fizerem um plano de meta mesmo, efetivamente, tá? E começar a olhar, tá? Aqui, a gente vai chegar a uns resultados bem interessantes, tá? E aí é a mesma coisa que eu falei aqui, né? A gente tem um resultado aqui, tá? Essa economia de 16 milhões aqui, ela é de 9 anos, tá? 9 anos, tá? Aí, se você somar tudo isso, se você for para a próxima página, orgulhosamente, a gente reduziu muito o consumo de energia nesses 4 cases, a gente tem mais outros, vários outros, tá? Para ajudar a chegar nesses 10 bilhões. Então, quando a gente fala que, quando eu falei lá embaixo que era contribuir para um mundo mais sustentável, a gente não está no folclore ou não está numa palavra bonitinha. Efetivamente, a nossa empresa, com muito orgulho, ela consegue realmente entregar o seu propósito. Suas promessas alcançam o propósito, tá? E é isso que eu acho que vocês podiam levar, assim, como um papo, né? Eu podia ter feito uma apresentação mais seca, né? De IoT aqui, né? Falando um monte de coisa. Mas eu fiz questão de abordar aqueles outros aspectos em relação à ONU, e graças a Deus vocês já estão em cima dos objetivos da ONU, né? Gente, precisa sentar. Aí acho que é um exercício gostoso para vocês, assim, começar a fazer um belo formulário. Essa ideia da gincana, é legal, né? Colocar aqui nos comentários, né? De fazer aí algum formulário e numa brincadeira que se torna sério, porque você acaba fazendo isso, você economiza, você sente no bolso e aí você vai querer mais, né? Eu não li aqui, eu estava com o olho fechado, vou dar uma olhadinha aqui. Não só gincana, né? Como eu chamo isso aqui, uma pirâmide do bem, né? Hoje a gente, um monte de gente colocando em pirâmide de perfume, de dinheiro, de pirâmide disso, pirâmide daquilo.
Vamos fazer a pirâmide do bem, entendeu? Tenta colocar todo mundo, todas as outras lojas aí de vocês, tudo mais, né? Tá? E aqui estava assim, ó, planejamento, estar disposto a novas mudanças, é verdade. Né? Tá? Mudança de mindset. Exatamente. Mas isso aí é só lembrando, é só pegando uma literatura mensal, falando constantemente, porque a gente cai no conforto. E só quando começa a cobrar saquinho, quando começa a ameaçar faltar água, quando vai ter plano para aumentar o consumo de energia, é complicado. Ó, posso usar a IoT em uso doméstico? Pode sim, tá? Hoje você já tem refrigeradores, você já tem, por exemplo, cervejeiras, vinho, que ele já vem com toda a parte de leitura, para você ter uma ideia, ele já gera o próprio pedido para você fazer, ó, tá faltando isso, faltando aquilo, tá? Hoje as empresas já têm isso aí, as grandes empresas de eletrodoméstico, tá? Jorge, a gente tem várias perguntas. Porque... Eu vou dar até uma olhadinha aqui, depois eu posso até ver se dá para a gente conversar, posso te passar também o que o pessoal colocou, mas teve vários comentários aqui, várias perguntas, né, ou sugestões. Né, mas pena, o tempo aqui, você viu, passou rápido, né, é o que você comentou, né, um tema que se a gente for conversar, a gente fica várias horas aqui tendo papo. Isso é uma pergunta que eu queria responder, que foi bem legal, da Paula, tá? Alguma fica para a população mais humilde? Fica sim, depende da gente. Se a gente levar, a gente começar, primeiro, a gente se disciplinar, tá? E começar a levar isso, é uma coisa bem interessante. Eu acredito que eles não, se você pegar uma população mais humilde, eles não sabem nem quantas pessoas tem na Terra. Exatamente. Então, é a disseminação disso aqui, é isso que a gente tem que colocar. Obrigado, Paula, essa pergunta foi bem legal. Tá joia, então, pessoal. Mais alguma coisa? Acho que é isso. Aqui estão os seus contatos, né, Jorge? Obrigada pelo seu tempo. Pelo menos para a gente aqui, Comitê de Sustentabilidade, é um tema super importante. A gente tem, e mesmo agora na pandemia, que a gente está usando várias tecnologias, é um tema importante para a gente conhecer e ver o que a gente pode fazer, né? A gente está ficando mais tempo dentro de casa, então é a hora de você começar a observar o que no normal antigo você nem percebia, né? Que você saía cedo em casa, voltava à noite, você não percebia esses detalhes de economia de água, de coleta seletiva, a quantidade de lixo que a gente acaba gerando, e a parte de iluminação é super importante, né? E faz um plano de metas. Se vocês fizerem um plano de metas, vocês vão ficar muito felizes. Vocês vão começar a ver isso se materializar. Tá? E é para os nossos netos. Né? Então, obrigado pelo convite. Estou à disposição. Precisar voltar, conta comigo, tá bom? Tá. Muito obrigada, Jorge. Eu agradeço aqui em nome do Núcleo Barueri, né? E com certeza, tendo aí uma outra oportunidade, a gente volta a falar, né? A Sofia faz parte, mas a gente pode ser que a gente precise aí de mais ajuda e outras dicas. Quem sabe a gente faz a nossa pirâmide do bem aí e te apresenta depois como ficou o resultado. Nossa, eu vou ficar muito feliz, tá? Muito feliz. Pessoal, até se quiser... alguma pergunta? Não, eu queria só agradecer o Jorge, até porque o tempo correu muito depressa, né? A gente aqui ficou no papo com os outros integrantes da live e espero contar com você para uma próxima. Tem muito a platear, né? Fica à vontade. Aí, se quiser um tema mais a fundo, menor, esse aqui foi um pouco genérico, mas se for alguma coisa, a gente consegue. Algumas pessoas da minha equipe estão aqui, tá? Que também estão inteiradas com todo esse ambiente, tá? Estava o ISEC aqui com a gente, não sei quem mais, o Eduardo estava com a gente, e são as pessoas que estão na empresa que ajudam a construir esse dia a dia da ideia. Eles também podem participar sem problema nenhum, eles são um prazer, tá? É o que a gente comentou, eu vou deixar isso gravado, né? A gente disponibiliza, o Núcleo Barueri tem esse comitê de sustentabilidade, mas os outros núcleos também, né? Então, a ideia é a gente compartilhar, tem um núcleo de São Paulo e até fora, né, do país, e a ideia é a gente compartilhar esse material. Tá bom? Legal, então. Já é. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, não esquece. Tchau. Tchau, tchau.